Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre noções de conjuntos e para iniciar vamos falar sobre a representação dos conjuntos. De que forma nós representamos os conjuntos? Geralmente com as letras maiúsculas do nosso alfabeto, ok? Qualquer letra. E os elementos desse conjunto como são? Bom, podemos representá-los por letras minúsculas do nosso alfabeto, podemos representá-los por números, podemos representá-los também por símbolos e não há limite para a representação dos elementos. Em sequência, veremos alguns exemplos de conjuntos. Veja o conjunto V. O que significa o conjunto V? Vamos ler. Conjunto V, entre chaves, são todos os elementos X, então ele é formado pelos elementos X. Essa barrinha aqui, gente, lembra? Significa o tal que vai te dar a condição, a propriedade desse conjunto. A condição, a propriedade é que esse elemento seja vogal. Bom, então são esses elementos A, E, I, O e U, representados também entre chaves e cada elemento representado entre vírgulas. Mas tem a terceira forma de representar, que trabalharemos também muitas vezes com ela, entre círculos. A gente representa todos os elementos ali dentro dos círculos. A primeira forma que nós representamos, nós chamamos de compreensão, onde nós falamos quais são os elementos pela sua propriedade. Nós não listamos. Quando listamos um a um, estamos falando agora de extensão. Extensão é uma forma de representar os conjuntos listando os elementos um a um. E a terceira forma que escrevemos é chamada de diagrama de Venn, onde nós representamos dentro do círculo os elementos. Um outro exemplo de conjunto, temos aí um conjunto formado por letras, números e símbolos. E também, olha só, gente, o que nós podemos ter dentro de conjunto? Nós podemos ter um outro conjunto, um subconjunto. Só um detalhe, quando nós temos, por exemplo, um conjunto B. E eu vou dizer que esse conjunto B é formado pelos elementos 1 e 2. Mas eu estou te dizendo que são os elementos 1 e 2. Pode gerar dúvida a alguém que esteja vendo esse conjunto B e pensar que esse conjunto é formado pelo decimal 1,2. Então, para não gerar essa dúvida, eu gosto de escrever com ponto, vírgula, e aí sim nós temos uma separação, uma diferenciação entre um elemento numérico inteiro e um decimal. Ok? Prosseguindo, nós temos a relação que nós chamamos de relação de pertinência. Essa relação de pertinência é uma relação que a gente faz entre elementos e conjuntos. Então, nós observamos tal elemento e a sua relação com os conjuntos. Exemplo, X é um elemento do conjunto A? Sim. Então, dizemos que ele pertence ao conjunto A. X é um elemento do conjunto V? Não. Então, nós dizemos que ele não pertence ao conjunto V, ele não é uma vogal. Mas veja, pessoal, quando olhamos para o que eu acabei de escrever, nós podemos ler de duas formas. Pode ser um conjunto formado pelos elementos A e B, mas ele também pode ser um elemento. No caso, veja, ele é um elemento do conjunto A, ele está entre chaves. Da mesma forma como eu estou vendo aqui, chave A e B, ele está lá no conjunto A, chave A e B. Então, ele também pode ser lido como elemento, então eu posso usar o símbolo de pertence. Ele pertence ao conjunto A. Enquanto que eu não posso escrever que o conjunto formado pelo elemento 1 pertence ao conjunto B. Eu não posso dizer isso. Porque o que pertence ao conjunto B é apenas o elemento 1. Veja, é só o elemento 1.
ou o elemento 2. O elemento chave 1 não está, como eu estou vendo aqui, desenhado dentro do conjunto B. Então, ele deixa de ser um elemento pertencente a B. Ele não pertence a B. Temos o conjunto unitário. O que vem a ser o conjunto unitário? Simples. É o conjunto que possui um elemento. Como exemplo, nós podemos dizer que o conjunto formado pelos números primos que são pares. Números primos que são pares, na verdade, é um único elemento, o 2. Ele é o único primo par. O conjunto unitário, então, é o conjunto formado por apenas um elemento. Prosseguindo, temos o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? É o conjunto que não possui elementos. Como exemplo, vamos registrar o nosso conjunto Q. O que é o nosso conjunto Q? Nosso conjunto Q vai ser formado pelos elementos x, tal que x seja maior do que zero e, ao mesmo tempo, x seja menor do que zero. Como eu posso ter um elemento maior do que zero e menor do que zero ao mesmo tempo? Não tem como. Por isso, esse nosso conjunto Q, ele é vazio, ele não tem elementos. Representamos as chaves sem nenhum elemento, ou podemos representar dessa forma o conjunto vazio. Temos o conjunto universo. O que vem a ser o conjunto universo? O conjunto universo é aquele conjunto maior no qual estão inseridos todos os elementos nos quais estamos estudando. Por exemplo, conjunto R. Vamos dizer que o conjunto R seja formado por todos os elementos x pertencentes aos inteiros, tal que, de forma que essa equação seja satisfeita. 2x menos 1 é igual a 5. Veja, o conjunto R, então, é formado pelos elementos que tornam essa equação verdadeira. E os elementos, ou o elemento que torna essa equação verdadeira, deve ser um elemento que pertence aos inteiros. Estaremos procurando nossa solução dentro do conjunto dos inteiros. Esse conjunto dos inteiros, então, será o nosso universo, onde vamos encontrar nossa resposta. Se encontrarmos resposta, nós listaremos essa solução em um novo conjunto, que será o conjunto R, representado lá com a sua solução. E, por fim, nós temos conjuntos iguais. O que podemos dizer sobre conjuntos iguais? São aqueles conjuntos que possuem os mesmos elementos. Como exemplo, eu tenho o conjunto formado pelos elementos A e B. Vou chamar esse conjunto de C. Tenho um conjunto D formado pelos elementos A, B e C. E por último, vou dizer que eu tenho um conjunto E. Esse conjunto E vai ser formado pelos elementos A, B e A. O que nós podemos dizer sobre esses conjuntos, sobre a igualdade deles? Conjuntos iguais, por definição, são conjuntos que possuem mesmos elementos, não importa a quantidade desses elementos. Veja, o conjunto C é formado pelos elementos A e B. O conjunto E também é formado pelos elementos A e B. Então, dizemos que C é igual a E. Mas não podemos dizer que D é igual a C, pois existe pelo menos um elemento em C, em D, na verdade, que torna essa igualdade falsa. Então, D não é igual a C, da mesma forma que D é diferente de E. Para finalizar, estudamos aqui anteriormente o conjunto universo
E suponha que exista um conjunto G formado pelo elemento 3. Então, vamos dizer que G é igual a R, pois 3 é solução do nosso conjunto R, em que 2x menos 1 é igual a 5. O 3 torna essa equação verdadeira, por isso podemos dizer que R é igual a G. Certo? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.